2 de fevereiro de 2024. Nesta sexta-feira, a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia, sextou. Louvado seja Deus. Hoje, em comunhão com a igreja, celebramos essa festa tão bonita, festa da apresentação do Senhor, chamada também Festa das Luzes. Ainda em alguns lugares, em algumas paróquias ou até mesmo cidades, festa de Nossa Senhora da Candelária, como aqui na minha cidade de Itu, né? Festa de Nossa Senhora dos Candeios, ou festa de Nossa Senhora da Luz, né? Todos os títulos atribuídos a Nossa Senhora diz respeito ao próprio Cristo, que é a luz do mundo. Meus queridos, a festa da apresentação do Senhor, ela está intrinsecamente ligada à festa do tempo do Natal, né? A festa do Natal, do nascimento de Cristo. Por quê? Porque estava previsto na lei judaica que 40 dias após o nascimento de um filho, nesse caso o primogênito, né? O filho de Maria e José, o primogênito, Jesus. Então o casal tinha de ir até o templo de Jerusalém para levar a criança, o primogênito, e apresentá-lo no templo. Então é um rito comum entre os judeus. E Maria e José, eles fazem isso. Aliás, quem for à missa hoje vai escutar esse evangelho. Quando Maria e José sobem a Jerusalém e levam Jesus para consagrá-lo ao Senhor no templo de Jerusalém. Então é isso que nós celebramos, 40 dias após o Natal. Se você pegar o 25 de dezembro, contar 40 dias, vai cair no dia de hoje, 2 de fevereiro. Embora nós estejamos liturgicamente num tempo comum, essa festa está diretamente, intrinsecamente ligada à festa do Natal, do tempo do Natal. Essa festa não surgiu conosco, né? Nós, igreja ocidental, né? Essa festa surgiu no Oriente. Os gregos, os orientais, católicos, né? Eles celebram o nascimento de Jesus não no 25 de dezembro, mas no dia 6 de janeiro, o que para nós é a festa da Epifania. Para os orientais, né, gregos, eles celebram o Natal. Então, eles começaram, desde lá, os primórdios do cristianismo, eles celebravam essa festa da apresentação 40 dias depois do 6 de janeiro, que era o Natal deles. Caía no dia 15 de fevereiro. Para nós ocidentais, depois o Natal vai ser celebrado no 25 de dezembro, para nós cai no dia 2 de fevereiro, que é o que nós estamos celebrando hoje. Então são curiosidades, coisas interessantes para a gente conhecer um pouquinho a liturgia da igreja, né? Meus queridos, outro detalhe importante nesta festa litúrgica é que, como o padre acabou de dizer, essa festa de hoje que nós estamos celebrando, ela está vinculada ao tempo do Natal, ao dia do Natal. O Natal é a festa do menino que é a luz do universo, né? O Deus Todo-Poderoso, ele enviou seu filho que se tornou um ser humano, nasceu em Belém. Ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz que brilhou nas trevas. Nós rezávamos com a igreja, nós meditávamos a leitura do livro de Isaías, né? O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Então, a festa de hoje é a festa das luzes, por isso. Nós vimos essa luz, e essa luz ela é devolvida a Deus, ela é apresentada a Deus. Então, no tempo do Natal, nós celebramos a luz. Também no tempo da Páscoa, nós celebramos a luz da ressurreição. O nascimento de Jesus no tempo, na história, no espaço, na história, é luz para nós, que somos muito trévicos, né? Mas a ressurreição de Jesus é uma luz muito mais abundante. Por isso que também na vigília da Páscoa nós também vamos contemplar o brilho da luz. São os 2 dias, liturgicamente falando, que a igreja entrega aos fiéis velas, né?
E as velas acesas, no dia de hoje, representam a luz do menino que nasceu. As velas acesas lá na noite da vigília pascal representa a luz de Jesus Cristo que ressuscitou. Então, no tempo do Natal, nós temos a luz. No tempo da Páscoa, nós temos a luz. Olha que bonita a liturgia da igreja, né? Os 2 dias litúrgicos em que nós utilizamos velas durante a missa são cada qual referente a um dos ciclos mais importantes. Um ao tempo do Natal e outro ao tempo da Páscoa. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, mas é algo muito interessante. Então hoje, você que vai à missa, né? Se você tem possibilidade, vá à missa hoje. Embora não seja um dia de preceito, mas é um dia importantíssimo. Aliás, eu nem me recordo se de fato não é um dia de preceito. Não vou entrar nesse mérito, né? Depois vocês consultam na internet, é dias de preceito. Eu não me lembro, eu acho que não é. Enfim, mas vá à missa se você puder, tá? Meus queridos, você que for à missa hoje, leve as velas que você tem em casa e que ainda não foram abençoadas, para que elas possam ser abençoadas. Nós somos católicos, nós temos o privilégio de tornar os objetos que nos remetem às coisas transcendentes, de tornar aqueles objetos, de simples objetos, a objetos sacramentais. E às vezes a gente fica usando as coisas e não leva para o sacerdote ou para o diácono abençoar, né? Às vezes a gente usa a vela em casa para rezar e a vela não é abençoada. Olha, mas se você tem a possibilidade, como católico, de tornar esse objeto de uma vela para um objeto sacramental, façam. É uma força sobrenatural a mais com a qual você pode contar, né? Então, se você tem vela sem abençoar, hoje é o dia na missa de você levar, e na hora da bênção, que o padre for abençoar as velas que estiverem próximas a ele, você pode receber a bênção nas suas velas também. Então leve, põe numa sacolinha tudo que você tiver de vela, que ainda não for abençoado, e leve para o padre abençoar, né? Hoje é o dia propício para isso. Meus queridos, nós vamos meditar nesta sexta-feira, nesta manhã. É uma festa litúrgica que tem 2 opções de leituras hoje, né? E nós vamos meditar a opção da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto fantástico, né? Aliás, a celebração, essa festa de hoje, uma festa maravilhosa, né? Meus queridos, Maria e José, eles vão até o templo para oferecer Jesus, o menino Jesus, ao Pai, né? Se nós pensarmos bem, eles simplesmente estavam cumprindo uma lei judaica. Por que, padre, simplesmente? Porque Jesus, o menino Jesus, ele é Deus. Ele não precisa ser apresentado ao Pai. Ele e o Pai são um. Jesus, o menino Deus, é um Deus, um único Deus com o Pai. Então ele não precisa ser apresentado ao templo. Então Maria e José só vão lá para cumprir lei? Sim. Eles vão lá para cumprir a lei porque eles são obedientes, sendo que a lei, sendo que a escritura vem de Deus. Eles são obedientes.
né? Mas na verdade não é somente por isso também. Quando eles vão, né, na figura de Maria, sobretudo, apresentar Maria nos braços, entrega o menino Jesus no templo, né? Na verdade eles estão apresentando a eles mesmos, a vida deles, o projeto que Deus tem para eles. Nós contemplamos o mistério da festa de hoje, quando a gente reza o terço, né? Eu não sei se vocês se lembram, e eu espero que lembrem. Eu não sei se você reza o terço, se você não rezar, comece a rezar uma oração poderosa, o Santo Terço. Ora, a festa de hoje, a apresentação de Jesus no templo, é um dos mistérios gozosos, né? Ou chamados também mistérios da alegria. Mas na verdade, minha gente, a festa da apresentação do Senhor é uma mistura de sentimentos. Porque José e Maria há 40 dias estavam dando à luz, Maria estava dando à luz a Jesus, ao pequeno Jesus, né? 40 dias faz que isso aconteceu, então eles estão envoltos numa alegria imensa por ter nos braços um bebê lindo, cheio de vida, né? Ora, mas ao chegar no templo e apresentar o menino no templo, na verdade eles estão descobrindo a missão deles. A palavra de Simeão à Virgem Maria: quanto a ti, mulher, uma espada vai te transpassar a alma. Esse menino será causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Olha que frase dolorosa. Por isso que eu estou dizendo que é um misto de sentimentos. A alegria de ter o menino nos braços, mas quando eles apresentam ao Senhor, por meio do profeta Simeão, o Senhor diz assim: vocês me deram, agora eu vou fazer dele, que é meu filho eterno, o que eu quero. E a missão dele é morrer, é dar a vida e apagar os pecados do povo. Por isso, essa alegria, Maria e José, com a qual vocês aqui estão hoje, no outro monte, não neste monte Jerusalém, mas no Monte Calvário, ela vai se transformar em tristeza. É o retrato da vida humana. Meu Deus, nos ajude. Meu Senhor, nos ajude a compreendermos isso. Esse seja o nosso desejo nesse dia, meus queridos. Meu Deus, me ajude a compreender o mistério hoje celebrado. Mistério de alegria, que é ir ao encontro de Deus, mas mistério também de compreender o sofrimento, né, que Deus nos entrega como missão. Olha, um misto de realidades que hoje essa festa abarca em si própria. E nós vemos aqui, nesse texto de hoje da Carta aos Hebreus, os filhos têm em comum a carne e o sangue, é verdade. Né? Você não nasceu de chocadeira, você é filho de alguém, né? Nas suas veias correm o sangue de seus pais, né? Mas também na sua carne você reflete vivazmente a aparência, tanto do pai quanto da sua mãe. Por quê? Né? Você tem traços em você, da sua mãe, e tem traços do seu pai, né? Ora, então tanto na carne quanto no sangue, nós temos em comum os nossos pais. O Filho de Deus, ele se tornou ser humano, né, no ventre de uma mulher. Ele não teve a participação de José. Então tudo que ele traz nele, no fundo, está nela. Olha que belíssima essa festa de hoje, esse texto de hoje. A beleza de Jesus de Nazaré provavelmente era um homem o mais bonito de todos os seres humanos, de todos os homens, eu não tenho dúvida nisso. A beleza dele vem de quem? Veio dela, né? O sangue que corria nas veias dele veio de quem? Veio dela, né? Não tinha informação genética nenhuma de um homem, do seu pai, enquanto ser humano. Por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então tudo que ele tinha de humano veio da humanidade da Virgem Santíssima. Aí está a explicação, minha gente. Hoje não é dia de falar disso, mas aí está a explicação
e o sustento, o fundamento da doutrina da Imaculada Conceição. Como é que o Filho de Deus perfeito, que recebeu tudo que ele é de humano, ele recebeu dela? Como que ele pode receber de alguém imperfeito? Por isso que ela é pura, santa, imaculada, sim. Porque ela conferiu tudo que ela tinha a ele. Isso é apresentar uma coisa a alguém, né? Quando Maria apresenta Jesus no templo, não é só um cumprimento de um rito. Na verdade, ela já apresentou tudo que ela tinha a ele, a sua existência humana, né? Se ele era um ser humano carinhoso, veio dela, né? Se ele era um ser humano prestativo, veio dela. Se ele era um ser humano, enfim, com diversas virtudes e traços na sua humanidade, porque veio dela, não veio de outro, do seu pai. Ele não teve pai, geneticamente falando, né? Só adotivamente falando, que é São José, né? Então ela já apresentou a ele tudo o que ele precisava para se tornar o que ele de fato se tornou, ou não se tornou, mas de fato era, que é o homem que enfrentou a cruz, né? A coragem, tudo que Jesus tinha, ele recebeu da mãe. Na sua humanidade sim. Né? Olha que belíssimo, né? Por isso que a igreja coloca esse texto para falar que aquela entrega daquele bebê no templo mostra o que Maria fez desde todo sempre. Desde aquele sim, aliás, desde o seu nascimento no ventre da sua mãe Santana. Ali, ela já estava apresentando ao Senhor o que ela seria, o que ela era, o que ela se tornaria, né? Desde aquele sim, ela está apresentando a Deus tudo o que ela tinha, né? Eu li um texto e o texto falava, é claro que é uma interpretação teológico-poética, né? Mas o texto falava assim: a festa da apresentação do Senhor não está dentro dos mistérios gozosos, não. Ela está dentro do mistério doloroso. É claro que nós rezamos o terço e a apresentação do Senhor é no mistério gozoso, né? Lógico. Mas o texto dizia de maneira bem poética: não, a festa da apresentação do Senhor não está dentro dos mistérios gozosos. Está nos mistérios dolorosos. Porque quem apresenta ou cede alguma coisa a alguém tem que acabar renunciando a si mesmo em algum ponto. E é bem verdade, minha gente, né? Quando você passa na rua, por exemplo, você passa... Aliás, eu experimentei isso, vou dar o meu exemplo. Olha, minha gente, não sou exemplo para ninguém, viu? Mas aqui me veio na cabeça isso, né? E eu vou exemplificar para vocês, mas não sou exemplo para ninguém, não, viu? Eu estava na festa italiana aqui no centro da minha cidade, da praça da Igreja Matriz, com uns amigos aqui da minha paróquia. Uma canseira, uma noite que eles resolveram ir lá. Estava muito cansado. Eu peguei a fila do caixa, estava cansado, estava com uma acólita junto comigo. Comprei as fichas, comprei certinho as fichas. Aí eu chego na barraca da pizza, né? Pego uma pizza, comprei uma pizza e uma outra coisa. Aí eu pego a pizza, a hora que eu estou na fila, esperando a pizza ficar pronta, vem um senhor puxando um assunto, brincando e tal. Aí ele falou: padre, tô com fome, o senhor podia comprar uma? Eu falei: ai meu Deus, não era nem por causa do dinheiro, né? Partilhando um pouquinho para vocês. Não era nem por causa do dinheiro, claro que não, né? Comprar uma pizza para dar para alguém que tem fome, qual que é o problema? Era pelo meu cansaço. Eu falei: ai meu Deus, eu vou ter que voltar naquele caixa que tava uma fila imensa para comprar novamente. Mas eu peguei e falei: olha, pode, o moço depois você entrega para ele, tá bom? Tá aqui a ficha, entreguei para a moça, pode pegar com ela. Nossa, mas ele ficou tão irradiante de alegria, né? Eu tô contando isso que veio na minha cabeça agora para vocês. Eu quero dizer o quê? Quando a gente apresenta alguma coisa a alguém e a gente entrega essa alguma coisa a alguém, no fundo nós estamos perdendo um pouco de nós.
Foi esse exemplo que eu mencionei, que eu passei. E não é fácil. Não é fácil. Né? O exemplo que eu dei, eu tive que voltar na fila do caixa, enfrentar a fila tudo de novo, foi uma renúncia. Foi uma renúncia. Né? Isso vale para todas as esferas da vida, minha gente. Para todas as esferas da vida. Né? Qual que é o problema das pessoas no dia de hoje? As pessoas não estão mais dispostas a renunciar a si mesmas. É por isso que hoje em dia os casais casam, eles não querem dar a vida. Não querem dar a vida, não querem mais ter filhos. Né? Eu não sei se você está me escutando, mas se você é uma pessoa que casou e está enrolando para ter filho, não por problemas genéticos, de saúde, etc., mas por conta própria você se decidiu a isso, você está fechado à vida, você está em estado de pecado grave. Você não está disposta a morrer como Jesus morreu por você. Nossa, padre, mas minha gente. Por quê? Porque ter filho, né? Ter filho, quantos Deus mandar, requer renúncias. Né? E nós, muitas vezes, não queremos renunciar a nós mesmos. Não queremos. Requer renúncias. Né? Renúncias de construir outras coisas, outros sonhos, renúncias de juntar dinheiro, renúncias de ter para mim a atenção do meu cônjuge somente para mim. Não, agora eu vou ter que partilhar com o filho. Tantas outras renúncias. Eu estou dando esse exemplo de filho, que o Espírito Santo me colocou no coração. As pessoas, quando fogem do projeto do Evangelho, do projeto de Deus, é porque elas não estão querendo morrer como mestre. E aí, eu me coloco numa caminhada discipular, é como se eu seguisse uma pessoa, mas eu não acredito no que ela acredita. E tem muita gente que faz isso com Jesus Cristo. Eu vou à missa todos os domingos, mas eu não quero renunciar a mim mesmo e dar a vida como Jesus ele faz em cada Eucaristia no altar. Né? Olha, é grave isso. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que no fundo eu não acredito. Eu estou fazendo uma coisa que no fundo eu acredito que não precisa ser feita daquele jeito. É como se, quando eu dei o exemplo do filho, eu não quero ter filhos, tá bom. Eu não quero morrer, eu não quero dar a minha vida, eu não quero perder minha juventude, eu não quero perder o meu status, eu não quero perder o meu dinheiro, eu não quero perder o meu tempo, eu não quero perder a exclusividade do meu cônjuge, eu não quero perder. Então, eu estou dizendo a Jesus assim, eu até venho à igreja, mas o que você fez, você perdeu tempo, porque não precisava ter feito isso. Porque eu não vou fazer não. Eu dei um exemplo de ter filhos, mas isso vale para muita coisa, minha gente. Vou dar um outro exemplo para você. Servir a igreja. Se você está escutando e você tem trabalhos pastorais, você sabe o que eu estou falando. Você vai na igreja, né? As pessoas que ajudam os padres, né, são muito poucas. E cada pessoa que está próximo do padre, que são poucas pessoas, elas têm muitas funções. Eu vejo aqui na minha paróquia, né? Vou dar um exemplo, tem uma pessoa que é ministra, é hostiário da pastoral da saúde, é não sei o que, não sei o que. Por que eu não fico implicando com isso? Porque se a pessoa precisa estar fazendo tudo isso é porque tem outras que não querem se comprometer com a igreja. O que significa isso? Eu sigo Jesus, mas no fundo eu acredito que o que Jesus fez, que foi se anular a si mesmo, é uma besteira, que ele não precisava ter feito. Vocês conseguem perceber que é uma contradição. Se eu não imito o mestre, eu não posso segui-lo. Porque senão eu estou sendo contraditório. E na igreja tem muita gente contraditória. Inclusive nós corremos o risco de sermos nós. Começando por mim que estou falando a vocês. Então a gente, olha, o evangelho é exigentíssimo hoje. Ou a gente imita o mestre, ou a gente está vivendo uma mentira. Não estou nem falando dos nossos pecados, as coisas. Estou falando de fato ter renúncias. Tem gente que quer viver uma vida de fé sem renúncias. Tudo no catolicismo exige renúncia. Nós vamos entrar na quaresma agora. É o tempo das renúncias. Você vai ter que fazer abstinência. Você vai ter que em alguns momentos fazer jejum.
Você vai ter que viver um tempo de muita continência, de muito silêncio. Tudo é renúncia. Ai, padre, mas Deus não precisa disso. De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Quem precisa sou eu, é você. Porque Deus, o que ele tinha que renunciar, ele já renunciou por meio de seu filho. Oh, Jesus não renunciou tanta coisa. Diz o texto da carta aos Filipenses, ele sendo Deus, não se utilizou do que ele era, mas ele se rebaixou à morte de cruz. Ou seja, ele renunciou à sua divindade para fazer-se muito abaixo da nossa dignidade humana. E nós fazemos o mesmo? Aí o padre precisa ficar implorando para as pessoas ter um pouco de renúncia, renunciar um pouco do seu tempo para servir a igreja. Aí a igreja, o Papa precisa falar, casais tenham filhos, porque é vontade de Deus. Ah, não quero renunciar a mim, não, a minha juventude, a minha coisa. Aí a igreja diz assim, aborto é pecado. Aceite o filho que Deus te deu, mesmo que ele nasça, que ele veio de uma concepção dolorosa. Eu não vou citar exemplos concretos, mas assuma, porque se ele veio, o filho veio, é porque Deus tem um projeto para ele e para você na sua vida. Aceite. Não, eu não quero me renunciar a mim mesmo, a mim mesmo. Então eu vou lá e cometo aborto. E tantos outros exemplos que o padre podia dar. Meus queridos, o texto de hoje diz uma frase muito bonita, impactante para nós. O versículo 16 desse capítulo 2 dos Hebreus. Pois, afinal, ele não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Meus queridos, de todas as obras que Deus fez, a obra mais frágil, vamos dizer assim, na sua composição mais insignificante, mais frágil, somos nós seres humanos. Mas Deus, ele não veio no tempo ou diante das suas criaturas como os seres mais fortes, que são os anjos. Ele veio como nós, os mais frágeis. Olha como Deus é amoroso conosco. Olha como Deus se sacrifica, né? Como Deus se diminui, ele se anula para se tornar um de nós. Aliás, foi por isso que os demônios, né, que eram anjos que decaíram, né? Por isso que eles ficaram bravos e negaram a Deus. Porque eles queriam que Deus se tornasse anjo e não homem. Mas Deus escolheu o menor, ou seja, Deus renunciou à sua glória. E nós não somos capazes de fazer o mesmo por Ele. Então, que a festa de hoje, a apresentação do Senhor no templo, entregar algo significa anular algo em nós, significa renunciar a algo em nós mesmos. Quando Maria oferece Jesus no templo, ela está fazendo uma coisa que vai causar dor nela. No fundo, ela está falando para o Pai, Deus Pai, seu filho está aqui, eu fui um instrumento, né, para trazê-lo à luz, mas ele é todo seu. Faça com que ele realize a sua vontade. Quando ela faz esse gesto, apresentando no templo, esse gesto depois vai ser causa de sofrimento nela. Nós estamos expostos a isso. Se você congrega a igreja, está caminhando na igreja, esteja pronto também para dar a vida por Deus. Vai vir um momento ou outro que Deus vai exigir algo de você. Aliás, isso que é a prova do ato de amar. Não existe amor sem prova. É bem verdade isso. Não existe. Uma hora ou outra Deus vai nos provar. Se já nos provou, não nos provou ainda, Ele vai nos provar. E que resposta nós daremos? Ele nos prova o tempo todo. Em tudo que nós assumimos como obrigação, Ele nos prova. Ou nós fazemos amando, ou realizamos a nossa missão sem amor. E como nós estamos fazendo? Que nós reflitamos. Desejo uma sexta-feira fantástica, um fim de semana cheio de Deus.
Rezemos hoje Nossa Senhora da Luz, com o seu sim, com a sua coragem de entregar o que ela tinha de mais precioso a Deus. Que ela reze por nós e que nós possamos imitá-la. Sermos homens e mulheres corajosos como a Virgem Maria. Ela deu tudo dela no templo. Ela ofereceu tudo dela, sem medo. E ela recebeu a recompensa da glória eterna. Que esses também sejamos nós. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.